Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos a nossa primeira edição online do que nós chamamos de Strategic Design Drinks. Para quem estava acompanhando já há algum tempo, sabe que a gente fez vários eventos no almoço. Uh, Esse é um ensaio noturno, assim, vamos ver então como é que funciona, né? Já é o sétimo webinar que a gente faz do programa de pós-graduação em Design da Unicinos. Então, o tema hoje é inteligência artificial. Nós temos conosco duas pessoas que fazem doutorado no nosso programa, né, além de mim, que sou o professor Leandro Toneto, a Márcia Dil e o Juan Pablo Boeira. Vou apresentar eles um pouquinho, depois eles podem se apresentar melhor se quiserem, né? O Juan é graduado em administração pela PUC, tem pós-graduação em comunicação com o mercado, marketing, finanças empresariais e branding pela SPM. O Juan fez certificação, possui certificação em Leading Product Innovation pela Harvard Business School, em Business Dynamics pelo MIT e em Big Data. São duas, né, Juan? Pelo INSEAD e pelo Capra Data Science. O Juan é mestre e é doutorando em design ali no Unicinos com a gente, docente de pós-graduação e graduação em diversas instituições, né? Eu não vou falar da parte de mercado, porque essa é a parte que ele vai falar, então eu vou deixar a graça para ele, que o Juan tem uma extensa atuação no mercado também. A Márcia Dil, então ela é graduada em análise de sistemas, então ela é a nossa mulher dos dados, é pós-graduada em redes e aplicações para a internet, mestre e doutoranda em design estratégico. A Márcia é docente da FACAT, tem várias funções acadêmicas lá, de participação em uma série de núcleos docentes estruturantes, né? É super envolvida em gestão acadêmica também. Ela é integrante do Seeding Lab na Unicinos, e o tópico de pesquisa dela é design para inovação social e cultural. Então, como eu comentei com vocês, eu sou o Leandro Toneto, sou moderador da vez, né? O meu papel hoje, assim, é fazer essa abertura, introduzir o tema e depois passar a palavra para os nossos convidados, né? Explicando um pouquinho a dinâmica, então. Depois dessa abertura que eu faço, a Márcia vai seguir falando um pouco mais, assim, sobre as bases, né, da inteligência artificial que a gente pensa hoje, né, falando do ponto de vista do design, e o Juan vai trazer uma perspectiva de mercado, tá? O que acontece, assim, como vocês podem ver, o bate-papo, o chat está aberto, vocês podem colocar perguntas ali a qualquer momento para não deixar passar, né? Veio a cabeça, toca ali, enquanto eles estiverem falando, eu organizo essas perguntas, né, para poder levar depois também. Ou podem vir as perguntas no final também, como preferirem. Mas está aberto ali, é só abrir o microfone e falar no final, daí, certo? Enquanto isso, todo mundo fica com o microfone fechado pela questão que todo mundo sabe, né, que acaba dando problema aí no áudio. Eu gostaria de começar falando para você sobre um aspecto fundamental para entender o que vai acontecer aqui hoje, né? O que vai ser discutido aqui hoje, que é um conceito importante para nós, que é o conceito de modelo, tá? Um modelo é uma representação abstrata que a gente tem sobre algum processo, né? Então, esse modelo, ele pode ser, por exemplo, sobre a organização do fluxo de pacientes na emergência de um grande hospital, que é a área que eu trabalho, né? Saúde, as vendas de uma loja, ou mesmo o funcionamento de um jogo de futebol, o funcionamento dos jogadores, como acontece ali essa interação, né? Então, basicamente, tudo que envolve algum processo, né, e que tem algum tipo de resultado ali que a gente pode avaliar, a gente chama de modelo, tá? Como falei aqui para vocês, pode ir da saúde, passar pelo varejo e mesmo nos esportes, né? Então, os modelos estão em tudo. Para que nos serve isso, né? Porque antes de inteligência artificial tem inteligência, por isso esses modelos existem. Então, eles são muito queridos para nós, independente de serem, né, artificiais ou não. Eles servem para prever respostas em uma variedade de situações, assim, seja usando o computador ou não, né? Então, eu vou pegar um evento cotidiano para explicar. Muita gente agora em casa, enfim, contexto pandemia, né, acaba cozinhando mais. Vários
amigos meus, alunos contam, né, esse respeito. Então, imaginem assim, na família de vocês tem uma pessoa que come carne, né? Outra que é vegetariana e que não gosta de massa. Aí tem uma terceira pessoa que vive de regime, mas tem que ver se está firme no propósito ou não, porque assim, aquela, sabe, que tu nunca sabe se está muito realmente no regime ou não. Tá? Então esse é o cenário familiar. Tem você e tem essa galera aí pendurada. Para complicar um pouco a situação, tem um filho, né, que participa das atividades da cozinha, né, mas que nunca lembra bem de colocar sal na água da massa, porque quem não gosta de massa, na real, é o outro. O outro tá sempre de má vontade, quer dizer, é meio difícil dele realmente participar das atividades da cozinha, mas ele é ótimo na limpeza porque tu é uma pessoa bacana e ensinou o teu filho, homem, que ele deve ajudar, né, nas coisas em casa. Que, na real, não é bem ajudar, né, porque ajudar parece que a tarefa não é dele. Ele participa porque ele faz parte daquilo. Então, mas brincadeiras à parte, né, o que acontece, assim, vamos imaginar, no almoço, naquela correria, assim, do dia a dia, né, tu e esse guri que cozinha modelam de uma forma intuitiva, né, o comportamento esperado do pessoal que está ali, né, levando em consideração, claro, um grau de incerteza que está sempre presente. Então, guardem essa palavra incerteza, que ela é querida para nós no design. Então, eu estou tentando modelar ali essa situação para entender como me programar, mesmo sabendo que não é assim, né, perfeitinho. Entra um dado de um lado, sai a resposta tal qual do outro. As informações de entrada, digamos assim, né, o input para o meu modelo, aqui no que eu estava comentando, são o que tu sabe sobre a tua família, os ingredientes que tem em casa, que são questões contextuais importantes, né? Quanta disposição a gente tem naquele dia para fazer um almoço, né? O resultado, né, pode ser avaliado, por exemplo, pelo nível de satisfação do pessoal, se curtiram ou não o almoço, se comeram mais ou menos, né? Pela quantidade de sujeira gerada, que é um ponto muito importante nesses modelos hoje, né, que eu tenho visto assim para essas questões domésticas, os modelos intuitivos, né, que o pessoal assim, o que eu consigo fazer de mais legal sujando uma panela só? E pela rapidez com que a coisa toda acontece. Então, o que eu estou citando aqui, eu dei 3 exemplos de medidas de resultados possíveis, né? Então, o que acontece aí? A gente está falando um, de um modelo que a gente aprende, que faz sentido, né? Porque é baseado, assim, numa série de dados, uma série de experiências que nos permitem olhar para o futuro, nos permitem fazer algum tipo de análise preditiva em relação a como a gente vai se comportar em relação a essa refeição que a gente está preparando, né? Então, a ideia é que esses modelos eles sejam atualizáveis. Tá? Então, assim, o que acontece, né? Ainda mais falando sobre adolescente, daqui a um ano esse modelo já não serve mais para muita coisa, né, gente? A real é essa, assim. Então, o que acontece é que esses modelos eles precisam ser dinâmicos, eles são chamados de modelos dinâmicos, né? Já que eles se alimentam ao longo do tempo. Ou seja, existe um processo de feedback em que eles vão se aperfeiçoando. Tá? Isso significa, gente, utilizando a palavra mais corretinha, que nós treinamos esses modelos ao longo do tempo. Tá? Então, saindo desse exemplo mais geral, que eu acho que serve para que a gente entenda assim que, primeiro, a inteligência artificial vai fazer o que a gente faz, né, mas de uma forma artificial, esses modelos eles existem na nossa cabeça. Tá? Em termos gerais, assim, falando especificamente dos aspectos artificiais da inteligência, tá? Nós fazemos escolhas sobre o que é importante incluir no nosso modelo. Então, aí está um ponto que para nós, no design, é crucial, né? Nós escolhemos o que é importante incluir no modelo. Nós fazemos isso, né, como uma forma de simplificar as coisas, de uma forma que elas sejam mais facilmente compreensíveis. Tem um ponto importante aí, né? Nós precisamos ter cuidado quando a gente faz isso, porque existem pontos cegos, né? Então, a forma com que a gente trabalha com esses modelos, né, ela reflete os nossos julgamentos, as nossas prioridades, os nossos objetivos, as nossas ideologias. Então, tem uma série de
de contextos assim super bacanas em que a inteligência artificial foi, enfim, desenvolvida, aplicada. Eu até vou dar um pelo menos como exemplo, né? Existem outros que são desastrosos, né? Então, imaginem assim, no início dos anos 2000, teve um experimento feito pelo MIT. Eles mandaram milhares de currículos para currículos fantasma, não sei bem qual é a expressão que seria em português, assim, mas é um experimento, né? Mandaram e eles modelaram esses currículos para serem de pessoas caucasianas e pessoas, enfim, de outras etnias, né? Utilizando indicadores do tipo o nome, né? Porque isso tem muito, assim, os dados lá deles mostravam, assim, que os hispânicos, por exemplo, os afro-americanos, tinham nomes próprios e sobrenomes que eram típicos, né? Então, enquanto o branco lá estava de John Smith, sabe? Tinha aquele nome mais bacanoso, divertido, assim, por Laquisha, sabe? Então, eles modelaram esses currículos para indicar, né, utilizando essas pistas, assim, gênero, raça e por aí vai. Uma das coisas mais tristes e bizarras desse experimento foi ver assim, ó, que a taxa de retorno foi muito maior para as pessoas que tinham nomes brancos, né? Se não me engano, 50% maior. E pior que isso, né, gente? A questão da educação. Para os currículos brancos, tá? Existia uma grande diferença em relação ao feedback que eles recebiam desses currículos, sendo um currículo júnior versus um currículo avançado, né? Quer dizer, o que era avançado recebia propostas melhores que o júnior. No caso dos currículos que não eram brancos, né, de outras etnias, eles não só receberam muito menos chamados, como a diferença do mais estudado para o menos era praticamente inexistente. Então, olha a bizarrice, né? Qual é o problema, Márcia? Não vou te passar agora, tá, Márcia? Mas qual é o problema desse tipo de coisa? Quem vai pegar esses dados, quem vai criar um modelo em cima desses dados é a gente, né? Então, assim, ó, aí está um ponto que é importantíssimo, não só para procura de empregos, é para tudo, né? Estou olhando aqui, já imaginando a função toda no marketing, mas quem define essas variáveis é a gente. Como eu falei ali no meu exemplo bobinho da alimentação, né? Esses modelos, eles são alimentados pelos próprios resultados. Então, o que acontece é que, provavelmente, se eu seguir por aí, né, partindo dessa experiência, o que eu vou aprender por meio da inteligência artificial, o que eu vou receber de resultado, é algo que vem desse modelo distorcido e viciado, né? Então, basicamente, eu crio um problema ali para mim mesmo, né? Que fica bem difícil de sair. Antes ainda de passar a bola para a Márcia, eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu gosto bastante. Eu estou falando demais, né? Nossa. Vou, vou ser mais diretinho, assim. Estou tranquilo? Me deixam falar mais um pouco. O exemplo bacana que eu vou dar é um exemplo sobre uma pesquisa feita para companhias aéreas que eu participei, tá? Então, 55 mil revisões feitas por consumidores, 55 mil, né, revisões escritas, texto, né, pessoas de 170 países em relação a 400 companhias aéreas foram analisadas através, né, de uma técnica que a gente chama de text mining, ou mineração de texto, que a Márcia vai falar um pouquinho melhor depois, tá? Basicamente, o que ela nos revela, assim, é baseado nos padrões do que é escrito na revisão, né? Ela nos ajuda a entender como essas palavras podem ajudar a predizer, né, uma variável que a gente está observando. Nesse caso, essas 55 mil avaliações terminavam com uma questão que era: quanto tu recomendaria né, voar nessa companhia para outra pessoa? Então, era uma avaliação aí de 0 a 10, tá? Então, a questão que a inteligência artificial nos ajudou a responder sobre 55 mil avaliações de pessoas de 170 países em relação a 400 companhias aéreas é: existe um padrão, né, nas palavras que as pessoas usam que me ajude a dizer, né, o que indica a tal da recontratação, né, a sugestão ali de que as pessoas contratem? Resultado é que sim, né?
com base nessas palavras utilizadas nos reviews, a gente consegue identificar as dimensões que são mais importantes para a recomendação ou não dessa companhia aérea. Então, vou dar alguns exemplos do que foi mais importante, tá? O que interessa mais ali, o fator que mais se destacou para o passageiro de primeira classe foi o atendimento. Não foi tanto assim o ambiente em si, mas foi o serviço, né, da pessoa que me atende. Para a classe econômica e para a classe econômica premium, conforto. Que é o cara que já estaria lá na econômica, mas bota um pouquinho mais, então ele está pagando pelo conforto extra, né? Para o pessoal da econômica, gente, que em geral são os que ficam lá mofando na fila esperando sua bagagem, agora falando assim parece evidente, né? Despacho de bagagem e tempo de espera. Olha só, então, que coisa interessante, né? Isso tudo aprendido através dessas trocentas mil avaliações. Então, a pessoa que está voando na classe econômica, o ponto que mais prediz a indicação dela, voe com essa companhia é boa, é quanto ela esperou lá, depois de já ter saído do avião, para pegar sua bagagem de volta. Como é que a gente detecta isso? A partir das palavras escritas nesse review. E aí tu deve pensar, pô, mas tem um monte de coisa ali na estrutura do aeroporto que nem é a companhia aérea que resolve, né? Sinto muito, vou, te vira, né? É isso aí, o cara tá insatisfeito ou satisfeito contigo, indicando ou não, ele não quer saber se é tu o responsável por aquilo. Ele voou, te entregou a mala, tá lá esperando há 1 hora, não veio a mala. A culpa é de quem? É sua, Juan, parabéns. Mas, enfim, eu até posso compartilhar esse artigo com quem tiver interesse em ver, né? Mas o que eu gostaria, assim, de chamar atenção em relação a esse exercício é essa pesquisa. Quem definiu essas variáveis? Quem definiu o que a gente ia procurar ali? Os pesquisadores, né? Então, se a gente não sabe o que pedir para, né, o que procurar no text mining, a gente não vai certamente saber encontrar. Última coisinha, assim, que eu já vou abrir o áudio da Márcia, né? Para o design estratégico. Vocês percebem a importância disso? Eu pedi que todo mundo marcasse, assim, mentalmente a palavra incerteza, né? Então, assim, design estratégico lida com incertezas. Incerteza é uma parte fundamental e indissociável do projeto, da estratégia, né? Foi-se o tempo que a gente fazia aqueles planejamentos de 10 anos e imaginava que aquilo ali a gente ia conseguir, né? Planejamento estratégico com ações de longo prazo que falam 10 anos. Aquilo ali já era, né? Por que a inteligência artificial ela é importante para nós no design estratégico? Ela nos permite desenvolver modelos, ela nos permite atualizar, né, esses modelos ao longo do tempo. Ela permite com que a gente trabalhe com estratégias mais fluidas, afiadas e sempre contemporâneas, né? Justamente pela ideia de que a cada novo ciclo, né, bem pensado, não aquele lá dos currículos, né, que eu falei para vocês, um ciclo bem pensado, né, a gente consegue usar positivamente todas essas informações que estão aí para nós, né? Então, assim, seja o que for a inteligência artificial pode nos dar um suporte, né, para pensar sobre o futuro, tomando como base, então, essas análises que a gente chama de análises preditivas, né? No caso das companhias aéreas, particularmente, bem diferente do caso dos currículos, o que eu vejo, assim, empresas investindo dinheiro para prestar um serviço melhor e, obviamente, não é caridade, né? Eles estão prestando o serviço esperando, né, utilizando ali como indicador, né, a indicação que tu dá para outras pessoas. Então, na verdade, o que a gente procura com esse tipo de estudo é, legal, o que as pessoas querem, né? Vamos oferecer isso que as pessoas realmente estão querendo, porque é isso que vai levar essa organização para frente. E é por aí que nós vamos. Certo? Obrigado. Vou mandar um pedido para ativar o som. Márcia. Ok. Boa noite, pessoal. O Leandro, então, já me apresentou, né? Eu venho da área da tecnologia e estou aqui na área do design agora. E vou pegar o gancho em algumas falas do Leandro, né, para continuar a nossa conversa.
Então, ele comentou, né, que a inteligência artificial quer nos imitar, né? Ou seja, realmente, a inteligência artificial ela é um campo de estudo que está direcionado a compreender como nós pensamos e, a partir daí, construir entidades inteligentes. Tá? Existem várias definições para o que é a inteligência artificial, né? Mas elas ficam basicamente agrupadas em 4 dimensões, que estão relacionadas ao desempenho humano, que está relacionada à racionalidade, né? Ou seja, fazer a coisa certa, está relacionada a processos e está relacionada a comportamento. Então, buscando conceitos sobre o que é inteligência artificial, se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários conceitos, né? Mas basicamente essas 4 dimensões agrupam, né, o que vem a ser esse campo de estudo da inteligência artificial. Ele é um campo transdisciplinar, né, porque é um campo que partiu de outros campos de conhecimento para se construir, né? Então, para se trabalhar ou definir sistemas de inteligência artificial, construir modelos, construir métodos, a gente necessita de conhecimento da área da filosofia, da matemática, da economia, da neurociência, da psicologia, né? Temos aqui um representante, Leandro, da engenharia de computadores e teoria de controle cibernética e da linguística. Então, a gente tem uma variabilidade de campos de conhecimento, né, para conseguir construir isso que a gente chama, então, de inteligência artificial. Bom, seguindo, então, né, pegando esses ganchos que o Leandro foi deixando no meio do caminho aí, né, ele comentou sobre aquela questão, aquele exemplo dos currículos, né, que foram enviados e tal, e as pessoas fizeram uma seleção a partir dos nomes. Então, como se faz, como um sistema de inteligência artificial faz esse tipo de seleção? Ele faz a partir de um método conhecido como text mining, ou seja, mineração de textos. Tá? Essa mineração de textos, então, ela serve para coletar dados de um grande volume de documentos, organizar esses dados e entregar eles, né, depois de uma análise, para os modelos, então, de análise preditiva, né, que vão daí tomar decisões e tal, a respeito dessas informações que foram encontradas. Tá? Bom, essas massas de dados, então, elas são operacionalizadas por esse método, então, de text mining e pelo método também de análise de rede social. Mas a gente vai começar com text mining, né, que foi pegando o gancho do Leandro ali. Bom, como eu falei, o text mining, ele procura, então, dados em documentos. E esse método considera documento qualquer grupo de linguagem, de expressão de linguagem. Pode ser um e-mail, pode ser uma voz, pode ser um texto, pode ser uma carta, um artigo. Qualquer conjunto, né, que expresse uma comunicação, ele é um documento. Quando o text mining faz uma busca em algum documento, ou seja, ele pode fazer buscas, esse método faz buscas em um documento ou faz buscas em vários documentos. Quando ele faz uma busca de dados em um documento, ele vai pesquisar por pensamentos, opiniões, sentimentos de uma pessoa a respeito de alguma coisa, ou sobre quem e sobre o que são esses sentimentos. Tá? Ou de que forma que isso é feito, né? A partir das palavras que são encontradas dentro de um texto. Para organizar esses dados, então, primeiro o sistema tem que fazer o que se chama de stemming, que é deixar as palavras somente na raiz, né? Ou seja, não existe estou fazendo, não é fazendo, fariam, fica somente a palavra na sua raiz, no seu verbo. Existe também um processo de eliminar as palavras que são consideradas inúteis, que são as palavras e, ou, como, algumas palavras de ligação de sentenças, né?
E, por fim, eliminar também palavras que são similares, né? Eu vou utilizar, vou comprar, ou vou buscar, ou vou pegar alguma coisa. Então, se em vez de usar sinônimos, escolhe uma palavra e substitui todos os sinônimos naquele texto. Fica um texto, no fim, um pouco difícil de ler, mas para um sistema de inteligência artificial é o suficiente para poder tirar dali, extrair essas informações. Depois que esses dados então, estão organizados, eles vão para esses métodos de análise preditiva. Quando faz uma busca em vários documentos, ou seja, tem vários documentos para analisar, 10 mil, 15 mil, 20 mil documentos, o que acontece é que são feitos conjuntos de frases indicativos de um determinado comportamento. Se eu estou buscando um determinado comportamento padrão, eu faço um conjunto de frases, né, que indicam esse determinado comportamento e depois faço uma comparação entre esses documentos e esse conjunto de frases que existe, que eu já determinei. Se não existe um comportamento pré-determinado e estou fazendo uma busca por dados nesse conjunto grande de documentos, é feito o que a gente chama de clusters, ou seja, essas frases elas são agrupadas a partir de suas similaridades, a partir de das frases e dos assuntos que estão contidos nessas frases. E aí, a partir dali, então, também são entregues esses dados para esses métodos de análise preditiva. Um outro método que é bastante utilizado na inteligência artificial para coletar informações é o método de análise de redes sociais. Esse é um método que eu utilizei na minha dissertação de mestrado para entender o comportamento de um grupo de atores durante um processo projetual. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma coleta de dados direto com os atores que estavam envolvidos, né? Mas para a inteligência artificial, essa coleta de dados ela é realizada ou numa rede social ou em algum outro lugar. Ela é realizada de forma automática, sem interferência humana, né? Bom, então, o que acontece? Esse método também, ele coleta os dados, faz análise e entrega os dados para esse método de análise preditiva. O método de análise de rede social ele pode ser usado de duas maneiras, para entender o comportamento de uma determinada rede ou para entender, inferir informações a respeito de um indivíduo que faz parte de uma determinada rede, tá? E se estuda uma rede a partir das relações que existem entre as pessoas que fazem e que compõem essa rede. Essas relações elas podem ser relações de estado ou podem ser relações de evento. Relações de evento são essas relações de uma determinada atividade, como, por exemplo, vender para, falar para alguém, fazer uma transferência de dinheiro, ou uma troca de opinião, isso são relações de evento. As relações de estado são aquelas relações assim, eu sou vizinho de alguém, eu participo do mesmo clube, sou irmão de alguém, tenho a mesma idade do que alguém. Existe uma série de classificação de relações que conectam as pessoas, ok? Só comentando que, por exemplo, o método de análise de rede social, ele vem, então, do método de análise de rede. E esse método de análise de rede, ele serve para mim analisar qualquer tipo de rede. Pode ser uma rede de elementos químicos, uma rede de árvores, uma rede de animais, enfim. Mas a análise de rede social é para analisar e entender o comportamento das pessoas, né, dentro de um grupo. Bom, se eu coletar os dados, por exemplo, de uma rede social digital, de um programa como o Facebook ou como o LinkedIn, eu posso coletar e verificar de que forma as pessoas estão conectadas, né? Eu vou desenhar essa rede, eu vou desenhar as pessoas e essas conexões. Se eu quiser entender como funciona essa rede, eu posso utilizar alguns atributos, porque o método de análise de rede social me fornece atributos, ele me dá informações, por exemplo, de centralidade, como, por exemplo, a centralidade de intermediação. Com essa centralidade, eu consigo entender quem tem o controle da comunicação num determinado grupo.
E isso é utilizado, por exemplo, são os influencers. Hoje a gente conhece os influencers na rede. Então, são pessoas que eles têm um controle de comunicação, eles conseguem transmitir informações para muitas pessoas, né? E a gente consegue determinar quem é essa pessoa que influencia a rede através desses atributos de centralidade de uma rede, tá? Depois temos um outro atributo que é o de relações locais, que ele vai me informar qual é a atividade de comunicação entre as pessoas que estão proximamente ligadas a mim. Essas relações locais são as pessoas que estão diretamente conectadas a uma determinada pessoa. Depois tem um outro índice, que é o que a gente chama de centralidade global, que vai indicar a popularidade de um determinado ator na rede. Ou seja, independente da quantidade de pessoas que eu tenho conectadas a mim, pode ser que eu tenha muito mais popularidade, muito mais chance de disseminar informações se as pessoas que estão a mim conectadas estiverem bem conectadas. Tá? Então, são índices diferentes e na hora de fazer uma tomada de decisão a partir desses dados, é importante entender de onde vem e o que realmente indicam esses dados, né? Que é um pouco do que o Leandro estava falando, né? Então, a gente tem lá vários dados, vários currículos, mas como é que a gente usa isso? A gente tem que entender para que eles servem. E depois tem ainda uma outra centralidade, também que é conhecida como o atributo de proximidade, que ele indica qual é a eficiência de contato, ou seja, o quão eficiente eu sou no meu contato com a rede. Agora, bem interessante, tá? Até para os nossos dias atuais, assim, a gente viu, talvez muitos de vocês, ou todos, né, devem ter visto aquele seriado Dilema das Redes, e muito tem se discutido sobre essas questões das informações que a gente coloca, né? E aí a primeira coisa que pensa é, não vou colocar mais informação na rede. Mas tem um método de análise de rede chamado Egocentric, tá? Que ele vai inferir informações a respeito de uma pessoa que esteja na rede e que tenha poucas informações, mas que a partir das conexões que ela tem, é possível de inferir como ela é, de que maneira ela se comporta, tá? Então, por exemplo, digamos que eu não tenha colocado nenhuma informação na rede, mas eu esteja conectada lá, seja possível desenhar as pessoas com quem eu esteja conectada. Aí, analisando as pessoas com quem eu estou conectada, é possível traçar inferências, determinar o meu comportamento, saber o que eu gosto ou o que eu não gosto. Tá? Então, por exemplo, se de alguma forma eu conseguir identificar que na minha família consanguínea existe uma determinada doença que pode ser transmitida pela família, é possível determinar que eu tenha essa doença, mesmo que eu não tenha informado isso nas minhas redes sociais ou que eu não tenha informado isso lá para a empresa lá onde eu tenho, agora me fugiu a palavra, não é seguro. Enfim, com quem a gente tem... gente, me fugiu. Bom, alguém escreve aí. Não é seguro. Unimed, pronto. Plano de saúde. Tá. Então, mesmo que eu não tenha informado, né, se eles conseguirem tiverem informações a respeito da minha família, sabendo que somos consanguíneos, eles podem inferir que eu possa ter essa doença também, tá? Então, na atualidade, assim, é bastante difícil a gente não entregar as nossas informações, ou é bastante difícil que algumas empresas, organizações, governos não consigam obter informações ao nosso respeito. É muito difícil, né? Existem supercomputadores, existem sistemas e existem informações que a gente disponibiliza, a gente deixa nossas marcas em qualquer lugar. Mas, enfim, a inteligência artificial, então, esses sistemas, eles se valem desses dados que são organizados e analisados e ofertados, então, por esses métodos para fazer as suas predições, ou seja, para imaginar ou traçar cenários ou imaginar como seriam cenários de futuro.
Esses dois métodos, né, que eu falei rapidamente, sobre os quais eu falei rapidamente, que é o test mining e a análise de redes sociais, eles são utilizados, então, para entender esse comportamento das pessoas, né, conhecer as preferências e conhecer os seus pensamentos. Existem outros, tá? Existe um outro método que eu acho muito interessante, que o Leandro deve conhecer, porque ele é originário da psicologia, que é o Ocean, né, que é o método dos 5 fatores, e que é utilizado pela Cambridge Analytica para determinar os gostos e preferências das pessoas. Né? Esse é um método também que eu não descrevi aqui, a gente não comentou, mas ele é utilizado bastante para poder entender as pessoas, é muito interessante. Enfim, de qualquer forma, então, qual é o objetivo, né, dessa coleta de dados, dessa organização desses dados e dessa análise desses dados, né? É entregar tudo isso, então, para modelos de análise preditiva, para que, a partir dessas informações, seja possível pensar em ações, em produtos, em serviços ou políticas sociais. Pode ser usado para defender um país, pode ser usado para atacar um país. O uso somos nós que damos, né? Que é como o Leandro comentou ali no final, né? O uso que a gente vai dar para esses dados é importante que a gente tenha em mente o que a gente consegue fazer. Eu passo a palavra para o Juan. Obrigado, Márcia. Eu mandei um pedido para o Juan para ativar o som. Eu vou fechar o nosso, tá? Ok. Vai lá, Juan. Valeu. Beleza, então, boa noite, pessoal. Primeiro eu queria começar dizendo que me deu saudade de voltar para o primeiro ano do doutorado para voltar a aula com o Leandro e ser colega da Márcia. Dessas discussões assim são muito legais e para mim é um prazer estar aqui trocando fazendo essas reflexões em conjunto com vocês. Mas, enfim, o Leandro já me apresentou, então não vamos perder tempo com isso. E a ideia aqui é trazer um pouco dessa parte prática, né, de como é que a gente implementa isso no dia a dia, né, como é que a gente sai desse monte de conceito, de técnico, e como é que a gente aplica para gerar resultado, né? Como é que a gente faz, e neste caso especificamente, pelo ponto de vista de marketing, que são os meus skills, né? É a área que eu atuo já há 24 anos, né? Então, e a minha escola é indústria e varejo, né? Nesses últimos 24 anos eu passei por Johnson & Johnson, por Coca-Cola, por Red Bull, por Grupo Zafari, Lojas Renner e atualmente no Grupo Erval, né? Então, assim, eu queria começar primeiro falando um pouco assim, como é que a gente trata esses dados e a partir desses dados, como é que a gente usa a inteligência artificial para gerar resultado. Então, assim, nosso primeiro grande desafio, né, é transformar os dados em informação. Aliás, antes de transformar em informação, é estruturar os dados, porque dados a gente tem um monte, né? O que a maioria das empresas acabam tendo são bando de dados, e não banco de dados, né? Então, o primeiro desafio é estruturar esses dados, que na maioria, em média, das empresas, 80% dos dados que tem são desestruturados. Então, a primeira etapa que normalmente a gente faz é estruturar esses dados, depois que a gente estrutura, transformar eles em informação, e depois que a gente transforma eles em informação, a gente transforma eles em inteligência. Para que somente a partir do momento que a gente transforma esses dados em inteligência, a gente possa tomar decisão em cima deles, para gerar resultado. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, né, em relação a isso, porque, basicamente, assim, o que a gente entende, assim, né? Eu, trabalho em marketing há 24 anos e desde que eu fiz o mestrado, lá em 2012, onde eu comecei a focar muito forte lá em... o Leandro tá rindo, né? Mas é verdade. 2012. Bom, a Márcia foi minha colega também, então ela não me deixa mentir sozinho. Então, assim, eu costumo muito falar que o marketing está muito acostumado, né, com o conceito de pintar e colorir da Marketinglândia, né, um monte de legalzices. Só que essas legalzices, assim, muitas vezes a gente não consegue mensurar os resultados.
Então, eu comecei a trabalhar muito forte em cima do conceito de projeção de cenários. Por quê? Porque eu me incomodava muito o conceito de, e aí conectando com o conceito de incerteza, que o Leandro comentou anteriormente. Como a gente faz para lidar com o caráter aleatório e incerto do futuro? Falando estrategicamente numa organização. É com muita estratégia e planejamento. Então, por isso que meu foco foi sempre em cima de planejamento de cenários. E o que eu percebi a partir da minha dissertação no mestrado? Que à medida que a gente está na era do Big Data, onde, segundo David Acker, nós somos impactados desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, todos os dias, por, em média, 6.225 estímulos de comunicação. Isso significa que, na prática, o meu estímulo de comunicação na minha empresa ele precisa ser mais relevante todos os dias do que outros 6.224 estímulos de comunicação. Então, quando eu projetava cenários a partir da sustentado pela criatividade e pelo empirismo, e aí tem alguns campos e algumas facções do design agora que vão me matar, mas tudo bem, estou acostumado com isso, né? A criatividade e o empirismo, na minha modesta avaliação e no meu modesto raciocínio, para a tomada de decisão dentro de uma organização começou a ficar muito frágil, muito raso, né? Porque é evidente que eu não vou conseguir, dentro de um processo comumente utilizado no processo de projeção de cenários pela lente do design, eu não vou ter acesso a todas as informações. Então, como é que eu vou projetar cenários relevantes, estratégicos, para lidar com o caráter aleatório e incerto do futuro, só com o que eu tenho de conhecimento e com o que eu tenho acesso a dados e informação? Então, isso começou a me incomodar muito. Então, por isso que a minha tese do doutorado, ela traz a inteligência artificial para quê? Primeiro, para me ajudar a captar os dados, para que eu possa, a partir dessa captação de um volume muito maior do que a minha capacidade de captação e de acesso. Então, por isso a inteligência, eu estou criando, na verdade já está pronto, eu criei um sistema, que esse sistema usa inteligência artificial, usa deep learning, usa machine learning, para captar dados sobre qualquer contexto em todas as redes sociais, no Google, no YouTube e no Spotify. Então, assim, primeiro eu uso, no meu sistema na tese de doutorado, eu uso a inteligência artificial para me colaborar no processo de captação dos dados. E depois eu uso Deep Learning também, para quê? Para me ajudar a tratar esses dados, para projetar esses cenários com uma velocidade e uma acuracidade muito maior do que todos os humanos juntos no planeta. Então, bom, isso é o científico. Vamos para a parte prática. Como eu uso isso, né, que é uma tese de doutorado, na prática para gerar dinheiro no bolso dos acionistas? Bom, primeiro que o que a gente tem hoje de inteligência artificial é o que a gente chama muito de machine learning burra, né, no mercado. A machine learning, a inteligência artificial hoje, ela ainda não consegue ser inteligente o suficiente para nos ajudar a tomar vários tipos de decisões. Então, o que a gente fez? E hoje existe assim, não é algo popularizado que a gente possa chegar e pegar uma API do Google, uma API da IBM, do Watson, e conectar nos nossos projetos. Então, basicamente, como é que a gente começou a fazer isso quando eu estava lá no Grupo Zafra? O que a gente tinha? A gente tinha 6 bases de dados. Quais eram essas bases de dados? A base de dados de quem compra no Zafra e paga com o cartão Private Label. Então, quem compra no Zafra e paga com o cartão, que é 53%, o cartão Private Label, o cartão do Zafra e do Bourbon, é o meio de pagamento com a maior quantidade de processamento. 53% dos pagamentos nos supermercados são feitos através do cartão Private Label. Então, se você pagou o cartão, eu sei toda a sua jornada de consumo. Então, pagou o cartão Zafra, eu sei a frequência, a recência, os valores e o que você compra. Ou seja, eu sei
a sua jornada de consumo. Ok, essa é uma base de dados de quem compra com o cartão Private Label. A minha outra base de dados é quem paga com qualquer outro meio de pagamento, mas dá o CPF. Deu o CPF, que é o meu dado validador, eu sei todo o comportamento de consumo também. Além disso, outra base de dados, quem tem o nosso aplicativo, né? Ou seja, tem o nosso aplicativo, eu sei também a jornada por geolocalização. Outra base de dados de quem participa das campanhas do calendário do varejo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, ou seja, vai lá, junta X reais em notas fiscais, e vai no balcão, troca por um cupom para concorrer a alguma coisa, com aquela nota fiscal, eu sei onde você consome, o que você consome, quanto você consome e a frequência com que você consome. Outro dado, outro banco de dados, é quem usa as nossas redes sociais, né? E outro banco de dados que a gente tem é quem usa, quem circula dentro das nossas lojas, porque através dos MAC addresses de qualquer aparelho, de qualquer device, ali eu vou saber, aquilo é o melhor contador de fluxo do mundo, né? Ou seja, a gente já deixou de usar há muito tempo contador de fluxo, aqueles que contam na entrada de porta, porque aquilo ali eu tenho dado quantitativo e eu sei quantas pessoas estão entrando, mas eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, eu não sei se é novo, se é velho, e outra, se entra uma pessoa muito junta com a outra, já conta uma pessoa. O Leandro, nós contratamos a empresa do Leandro há um tempo atrás para fazer um trabalho colocando câmeras também, que é o melhor de todos os mundos, porque ali a gente tem ipsiliteris a informação, mas não é um processo simples depois de quantificar isso. Então a gente adotou esse processo de controle de fluxo a partir de antenas, de Wi-Fi, que independente da pessoa tá conectada ou não no Wi-Fi, o sistema conecta pelo MAC address e eu sei onde a pessoa anda. Com isso, me permite eu saber quais são as áreas mais quentes dentro dos Bourbon Shopping, do Moinhos Shopping, e cobrar mais caro aonde passa mais gente, né? O aluguel e tudo mais. Bom, até então, o que eu tenho? Bando de dados. Eu ainda não tenho um CRM. Juntando todos esses bancos de dados, eu tenho só bando de dados. Ainda eu preciso estruturar eles, eu ainda preciso transformar em informação e preciso ainda ter uma longa jornada até transformar em inteligência. Bom, o que nós fizemos? Primeiro, fomos no mercado tentar identificar se existia algum fornecedor que conseguisse juntar todas essas bases de dados, fazer todo um processo ali dentro de limpeza, de ajuste, né, de higienização dessa base de dados e reunisse num mesmo sistema ferramentas de marketing direto. Não encontramos nenhum fornecedor que fizesse isso. O que nós fizemos? Montamos um hackathon, né, que nós chamamos de Innovation Retail Award. O que é isso? A gente abriu para o mercado para qualquer estudante de programa de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu, do Rio Grande, de universidades que tivessem o CNPJ inscrito no Rio Grande do Sul e fossem, obviamente, né, ligadas ao MEC, né? Então, a gente abriu, então foi um hackathon, qual era o problema de pesquisa a ser resolvido esse hackathon? Reunir 6 bases de dados com informações de 4 milhões de CPFs, criar um sistema que me permitisse setar as informações, criar uma campanha, criar uma oferta e, através de uma inteligência, eu poder mandar desta ferramenta newsletter, SMS, mensagem pelo Messenger do Facebook e por WhatsApp, com gatilhos que eu pudesse mensurar o resultado. Então, a gente fez esse hackathon, inclusive foi um grupo da Unicinos que ganhou, né? Foram estudantes, casualmente foram estudantes do GIL, da Unicinos, e depois do programa de pós-graduação em marketing, né, da Unicinos, lá da Fernanda Aziles. Não sei se o Leandro lembra da Marina Rambo, fez o GIL, enfim.
E ela ganhou, inclusive, a premiação foi uma viagem para o SXSW, né? E também, enfim, eles montaram lá o sistema. Bom, a partir daí, o que nós fizemos com esse sistema? Como a gente transformou isso em inteligência para gerar resultado? Vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos muito, muito simples. O primeiro, uma academia se instalou num dos nossos shoppings e que tinha uma academia concorrente a 1 quilômetro. O gerente da loja me chamou e disse: Juan, eu preciso que tu nos ajude a gerar matrículas para a nossa academia. O que a gente fez? Nós alinhamos com ele primeiro o quê? A oferta, que é a questão mais importante. Sem uma oferta relevante, eu não vou ser relevante, até porque no mundo do Big Data, da inteligência artificial, a moeda do mundo moderno chama-se relevância. A moeda do mundo moderno não é criptomoeda, não é Bitcoin. A moeda do mundo moderno chama-se relevância. Ou você tem ou você não tem nada, né? Então, a gente definiu a oferta, que era um cupom de desconto de 30% para o pessoal fazer a matrícula. O que nós fizemos? Entramos nessa ferramenta que foi desenvolvida no Hackathon e nós setamos quem no supermercado daquele shopping que a academia abriu. A gente precisava gerar matrículas. Quem nos últimos 60 dias comprou regularmente no Zafari, Gatorade, barra de cereal, produtos ligados à alimentação saudável. Também pegamos quem naquele shopping comprou legging, tênis, roupas esportivas. O que a gente fez? Eu não vou mandar uma comunicação para 4 milhões de pessoas. Primeiro, porque eu vou botar dinheiro fora. E segundo, porque eu vou encher o saco de quem não quer, não tem aderência, não tem fit com aquela comunicação. Então, os 4 milhões de CPFs fazendo esses sets, nós chegamos em 2.000 CPFs. Setamos lá quem morava num raio de até 2 ou 3 quilômetros, agora não lembro bem do shopping. Enfim, setamos uma persona. Bom, o que a gente fez? O sistema, com inteligência artificial embarcada, e setou dentro daquelas 2.000 pessoas, para algumas, nós mandamos SMS, com aquela oferta dos 30% de desconto. Para outras, o sistema mandou newsletter. Para outras, mandou mensagem pelo Messenger do Facebook e para outras, mandou por WhatsApp. Qual o racional? O racional é que, à medida que a gente foi fazendo a frequência de envios, a inteligência artificial foi identificando que o Leandro Toneto ele funciona melhor por SMS de segunda a terça, das 10 da manhã às 4 da tarde. Já a Márcia Dil funciona melhor com newsletter na quarta, só de tarde. Como é que eu sei isso? Machine Learning. Eu vou aprendendo, vou vendo quando abre, o percentual de engajamento e a máquina vai aprendendo. Resultado disso, pessoal. Em 15 dias, nós geramos 600 matrículas. Então, esse foi o indicador de desempenho. Fizemos a comunicação para 2.000 pessoas e geramos 600 matrículas. Quem conhece de marketing digital sabe que é um absurdo, no bom sentido, o resultado que a gente gerou em 15 dias. Vou dar um outro exemplo agora para a gente encerrar e eu devolver a palavra para o Leandro. Uma loja do Moinhos, uma loja premium, a gerente me ligou e disse: Juan, falta 3 dias para acabar o mês e falta 60 mil reais para a gente bater a meta do mês. Tu nos ajuda com isso? Claro. O que a gente fez? A gente foi lá para a loja e identificou um produto boi de piranha, como a gente brinca, ou chamariz. Né? O que é um conceito de produto chamariz? Por exemplo, no Zafari, toda quarta e sexta a gente coloca um anúncio no jornal. Nesse anúncio no jornal tem 12 produtos. Por que 12 produtos? Se eu tenho 65 mil produtos no Zafari, eu boto 12 produtos que são boi de piranha para convencer as pessoas a irem no Zafari e comprarem os outros 65 mil. Usando esse raciocínio, a gente escolheu uma blusa de coleção atual e de vitrine. Não adiantava pegar uma blusa extra large da coleção antepassada. De novo,
Qual é a moeda do mundo moderno? Relevância, tinha que ser um produto relevante. Essa loja não dá desconto, mas a gente negociou um desconto de 10%. Usamos o mesmo racional lá da academia e dos 4 milhões de CPFs, nós chegamos em 19 mil CPFs. O que nós fizemos? Criamos a oferta, a promoção, né, do cupom de 10% para comprar naquela loja, mas como nós tínhamos que resolver o problema em 3 dias, nós colocamos um timer regressivo, tanto na newsletter, quanto no SMS, quanto no WhatsApp, para dar senso de urgência. Além disso, o que nós fizemos? Nós criamos um robozinho, tudo isso envolvendo inteligência artificial, usando o mesmo racional para quem, a partir de machine learning, daquelas 19 mil pessoas, quem recebeu por WhatsApp, quem recebeu por newsletter, quem recebeu por Messenger do Facebook e quem recebeu, enfim, pelo seu determinado canal. Então, além disso, nós criamos um robozinho com inteligência artificial também, que a gente conectou no Ibope Cantar. O que ele fazia? Naqueles 3 dias, toda vez que aparecia, tanto em TV aberta quanto em TV fechada, qualquer propaganda de roupa feminina, que a gente sabe que o pessoal vê a propaganda na TV e depois vai para a internet para saber mais. Então, durante aqueles 3 dias, qualquer propaganda que passasse, tanto em TV aberta quanto fechada, automaticamente o nosso robô identificava, mas com inteligência artificial, nesse caso, Deep Learning, e comprava mídia no Google Ads para posicionar no topo a nossa oferta com cupom de desconto com um timer regressivo de 72 horas. Além disso, a gente fez um projeto junto com o Waze, que durante aqueles 3 dias, todo mundo que colocasse como destino qualquer loja de roupa feminina no raio de até 5 quilômetros do Moinhos Shopping, quando o carro parava, significava que ele parou num semáforo, 30 segundos pelo menos, automaticamente aparecia na tela do celular o cupom de desconto e um cupom que isentava o estacionamento, era só a pessoa dar um print screen na tela. E além disso, quem fosse numa loja feminina no raio de até 3 quilômetros e tivesse o nosso aplicativo, a pessoa entrou na loja concorrente, recebia um push, um timer regressivo de 100 minutos. E o tempo que ela levasse para chegar na loja seria o desconto que ela teria na blusa. Resumo da ópera. Investimos nisso em torno de mais ou menos 50 mil reais, mas gerou 270 mil reais em vendas em 3 dias. Então, assim, muito en passant aqui, né? Dei vários exemplos, né, do que a gente faz na prática com inteligência artificial, como a inteligência artificial, machine learning, deep learning, podem efetivamente contribuir para gerar resultado de venda e não ficar só na legalzice da Marketinglândia. Espero que esses exemplos tenham sido de valia aí para vocês. Eu estou à disposição aí para dúvidas, angústias, questionamentos. Devolvo a palavra para o Leandro. Muito obrigado, Juan. Agradeço junto, assim, a tua fala e a da Márcia. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. A gente tem 2 finais. Um que é o final do vídeo, porque depois tem que caber no upload, e outro que a gente pode ficar mais um pouco. Tem um pessoal puxando conversa no chat. Então, gostaria de deixar um muito obrigado a todo mundo que está aqui, não só a Juan e Márcia, né, mas todo mundo que assistiu, e fiquem aí, fiquem com a gente mais um pouco, certo?